Como acabamos de ver na reportagem do Glauco, a crise hídrica adquiriu proporções gravíssimas e a situação fica ainda mais delicada com a previsão de queda no volume de chuvas para este fim de ano. Conosco aqui no estúdio o presidente da CAESB, Maurício Ludovici, que vai nos ajudar a compreender melhor a dimensão desse problema. Boa tarde, presidente. Obrigada por estar aqui hoje. Boa tarde. Se realmente essas previsões de queda de chuva, 40% a menos de chuva, os reservatórios estão a níveis que nunca estiveram antes, mais baixos, né? O que a gente vai fazer? Como enfrentar essa crise? Olha, eu acho que a gente tem que se enfrentar com muito esforço, né? Muito trabalho, mas realmente o que está acontecendo são as chuvas estão chegando de uma maneira, aliás, chegaram agora de uma maneira muito decepcionante. E isso levou, né, a gente a situação que a gente está próximo dos 9%, que é o limite da curva da DASA. Agora, a CAESB tem trabalhado muito para colocar água nova no sistema e também reduzir as nossas perdas. E aí, nesse caso, o ciclo do racionamento pode aumentar? Pode, nunca foi afastada essa hipótese, né? A gente depende do nível do reservatório. Isso é fundamental. E esse nível do reservatório é formado pelo consumo da população, que a CAESB retira água para abastecer, né, pela chegada da água através dos córregos, como a gente viu na matéria anterior, e também pela precipitação, que infelizmente tem deixado a desejar. Pode chegar a ser mais de um dia de racionamento em cada cidade? A gente não pode afastar essa hipótese. Tá. Infelizmente, o nível dos reservatórios é que vai ditar isso. Assim, um pouco antes de começar nosso jornal, a gente recebeu uma nota da CAESB dizendo que Planaltina, Sobradinho e Vale do Amanhecer, emergencialmente foi feito o corte do fornecimento de água por essa questão, né? É algo que deve acontecer também em outras regiões, como você disse, a gente não pode afastar essa hipótese, mas as pessoas têm que se preparar também para isso? Tem, infelizmente, o que está acontecendo na região norte do Distrito Federal, que são abastecidos pelas pequenas captações, é que os córregos estão com a vazão muito reduzida. Nós estamos tendo um conflito, né, com os irrigantes sobre a utilização do uso da água. Nós já acionamos a DASA, já estamos conversando também com eles, com a Associação dos Produtores Rurais, exatamente para que a água sobre para a gente. Porque o que acontece é o seguinte, tanto no nosso reservatório, nossos pontos de captação, a CAESB é a última. Nós estamos no final da linha do reservatório para poder captar. Então, essa é uma situação específica que nós tivemos que soltar essa alerta por causa do problema de abastecimento que a gente está enfrentando por causa da seca lá na região norte do DF. E houve também um atraso na entrega da obra do Bananal, né? Já existe uma previsão certinha de quando que vai ser inaugurada? Ela não está atrasada. Na realidade, a obra, o contrato era para terminar em março. Nós estamos antecipando. Não seria agora em outubro? Não, em outubro, exatamente. Em outubro, nós estamos tudo planejado para o final de outubro para entrar em operação. Então, ainda vai faltar o quê? Alguns detalhes na obra, né? Principalmente na parte de acabamento. Mas a operação entra agora. Né? Tá. Então, pelo contrário, nós estamos conseguindo fazer, nós colocamos em operação a ETA Lago Norte, né, com apoio do governo federal, do governo do Distrito Federal e do Ministério da Integração, no prazo, e nós vamos colocar essa também no prazo, aliás, antes do prazo. E quanto ela deve aumentar em fornecimento de água? O Bananal, ela está dimensionada para produzir na vazão máxima até 720 litros por segundo. Já a ETA do Lago Norte, ela mais 700 litros. Então, a gente vai ter, no final desse mês, a partir já de novembro, mais 1.400 litros por segundo de água nova. E a captação do Lago Paranoá, o limite é 700 litros, não é isso? Isso, essa é a capacidade nominal, quer dizer, a vazão máxima que a gente pode retirar e tratar nessa ETA que nós construímos. E quanto que está sendo retirado hoje? No momento, nós estamos chegando em 300 litros por segundo, 24 horas por dia. Gradualmente, nós vamos aumentar isso aí. Nós vamos passar para 450 e depois 700. Essa água já está sendo distribuída para a população, presidente? Sim, desde a semana passada, desde domingo, né, anterior. Nós fizemos a inauguração no dia 2, mas desde domingo a gente já estava produzindo água e injetando na rede e distribuindo normalmente. O pessoal que trabalha com agricultura fica preocupado, né, se eles vão continuar tendo água para a produção. Eles vão continuar, eles precisam se preocupar em relação a isso? Precisam se preocupar, como nós também, da zona urbana, né? Eu acho que tem que ser um esforço conjunto de todos nós. A gente tem que economizar água aqui na região urbana, mas também o setor agrícola, a zona rural também precisa fazer o seu dever de casa. E otimizar, por exemplo, o sistema de irrigação, como a gente viu na matéria anterior. Exatamente. Presidente, especialistas alertam que a retirada da água ali do Lago Paranoá e a consequente diminuição, né, do volume de água pode causar um desequilíbrio ambiental. O senhor acha que pode mesmo acontecer isso? De forma alguma, esse risco não existe.
Até porque a vazão que nós estamos captando de 700 litros por segundo, e nós temos, é importante deixar claro que nós temos uma outorga para 2.800, e mesmo nessa vazão de 2.800 litros por segundo, nós não vamos afetar o nível do lago. Ele vai continuar variando o que sempre variou. Ou seja, os outros usos, né? O lago é um lago de uso múltiplo, né? Estão preservados. Preservados, completamente. Presidente, pensando agora um pouquinho no futuro, a ocupação desordenada ali das margens do Lago do Corumbá pode comprometer a qualidade de água aqui no DF? Pode comprometer a água do Corumbá e, por conseguinte, né, a água aqui que a gente vai retirar e abastecer o DF. Então, é uma situação que nos preocupa. A gente tem trabalhado com a Saneago e a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, né? Mas é importante dizer que tanto a CAESB como o GDF, a gente não pode interferir diretamente. Isso é uma realidade que a gente acompanha, a gente apoia, mas a iniciativa cabe ao governo de Goiás. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui. Sempre à disposição. Boa tarde para você.